chamo para julgamento conjunto os recursos ordinários 0604, 524-27 e 0608, 809, 63, Rio de Janeiro, ambos de relatoria do ministro Raul Araújo. São recursos ordinários interpostos contra acórdão regional que julgou parcialmente procedente pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral, propostas com fundamento em abuso do poder econômico e abuso do poder político e conduta vedada nas eleições de 2018. Relembro que na sessão de 11 de abril de 2023, o julgamento de ambos os processos foi adiado por indicação do eminente relator. Há pedido de sustentação oral. Presente no plenário, o Dr. Carlos Eduardo Caputo Bastos, que falará pelo recorrente Renato Cosolino Herbe. Doutor, por favor. Indago, o senhor advogado, se dispensa a leitura do relatório. Dispenso, excelência. Então, a palavra está com Vossa Senhoria pelo prazo regimental de até 10 minutos. Eu agradeço muitíssimo, senhor presidente. Aproveito para já saudar a Egrégia Corte, também os eminentes ministros, a ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros aqui presentes, e também sempre um cumprimento especial ao ilustre e querido amigo, representante do Ministério Público, professor Paulo Gonet. Senhor presidente, senhores ministros, o caso que está sob apreciação deste egrégio tribunal é o seguinte: o governo do Estado do Rio promoveu 5 ou 6 ações sociais, assim se chama os eventos que são objeto desse processo. E o deputado recorrente fez na sua página de internet o registro de que as ações eram realizadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro por iniciativa do deputado Renato Cosolino. Esse é o fato. É o único fato objeto da postulação em 2 AIs da cassação do mandato do deputado por abuso do poder político e econômico e por conduta vedada. Na realidade, tudo baseava-se na conduta vedada, porque o que se alega é que haveria a violação do inciso 4º do artigo 73, que diz: fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Esse é o tipo. Eu digo tipo porque há uma jurisprudência consolidada nesta casa de que se trata, no caso das condutas vedadas, de casos típicos de legalidade estrita. Eu não vou me referir, porque são tantos acordos, essa corte já se debruçou em tantas outras vezes sobre essa matéria. E a primeira perplexidade que se fala é o seguinte: como é que um parlamentar, membro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pode fazer ou permitir, essa é a expressão da lei, fazer ou permitir algo que não está na sua competência? Eu estou falando para um tribunal de doutores em direito administrativo. Eu só posso fazer aquilo que está na minha competência. O que não está na minha competência, no máximo, eu posso ser beneficiário. Mas fazer, quem fez? Quem fez foi o Estado do Rio de Janeiro, através da Fundação Leão 13, às vezes o Detran, às vezes a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Perguntadas as testemunhas, eu poderia ler de várias, todas elas, nós estamos em recurso ordinário, portanto, absolutamente permitido o exame da prova, que nunca esteve subordinada ao deputado Cosolino, que não havia propaganda pessoal política de ninguém durante os eventos. A outra testemunha indagada se um parlamentar poderia realizar uma ação social. E a resposta é: não, ninguém pode. Essa é uma ação exclusiva de deliberação do presidente da Fundação Leão 13. Por isso que
insiste-se novamente, que o caso é típico de litisconsorte passivo necessário. Porque se eu não tenho um ato antecedente, eu não posso ter um ato consequente. Não se desvirtua algo que não existe, senão eu estou inaugurando o mundo fenomênico. Eu só posso desvirtuar algo que precedeu a minha ação. Por isso que eu digo, fazer ou permitir. O deputado não tinha nem poderes para fazer e muito menos para permitir as ações sociais. Então, de maneira que, com relação à necessária inclusão dos agentes públicos, não há dúvida. E não há dúvida por quê? Porque se trata de obrigação ex vi-legis. Basta ler os parágrafos do artigo 73. Os parágrafos estão lá, inclusive, quando quer falar de candidato beneficiado, o faz expressamente no parágrafo 5º. Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no parágrafo 10º, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, o candidato beneficiado, quando ele quis falar do candidato, ele falou que é exatamente a hipótese. Mas, como eu sei que muitos comungam da mesma preocupação de que este tribunal também tem uma função pedagógica, nós temos mais 27 tribunais regionais eleitorais, nós temos mais milhares de juízes no ofício na judicatura eleitoral, que é muito importante que esse tribunal diga expressamente: eu, membro de uma casa legislativa, faço um requerimento a um órgão de outro poder, não é do meu poder legislativo. Faço um requerimento, posso ser atendido ou não. Aí eu digo na minha propaganda, na minha página de internet, que sabe Deus quantas pessoas podem ter acesso, nós tivemos o cuidado de juntar esses números no memorial distribuído a Vossa Excelência. Não posso dizer que eu fiz o requerimento. Esse é, infelizmente, o resultado da judicialização das questões eleitorais. Porque, nesse caso, todos esses eventos aconteceram antes de março, no primeiro semestre. E as ações de investigação judicial só foram propostas em setembro, na véspera do pleito eleitoral. Então, veja, aquilo que não foi objeto sequer, eu vou repetir, sequer foi objeto de propaganda política extemporânea, vai dar ensejo à cassação de mandato por abuso do poder político ou econômico? Eu confesso que eu não conheço na história do tribunal algo tão estapafúrdio, porque se nem uma única representação foi feita por propaganda eleitoral extemporânea, esse ato terá a gravidade de cassar o mandato de um parlamentar. Por isso que, embora eu não tenha dúvida que o tribunal deve acolher, ou deveria, com todo o respeito que o tribunal merece, que deveria acolher a preliminar, acho importante que fixe a tese de mérito, porque é importante saber que é evidente que isso está íncito na atividade do membro de uma casa legislativa, tratar dos seus feitos. Nós precisamos ter absoluta consciência que o exercício do poder, ele pode ter bônus, mas ele tem muito ônus também. E nós não podemos desejar que o exercente de um cargo político que se submete ao crivo da soberania popular não tenha apenas os ônus, não possa ter os bônus da sua iniciativa parlamentar, que foi exatamente o que aconteceu no presente caso. De maneira que, senhor presidente, eu poderia até me alongar nessas considerações, mas gostaria apenas, porque me pareceu muito semelhante ao caso presente, já que os fatos se deram no primeiro semestre do ano da eleição, um acórdão do qual Vossa Excelência foi relator, que é o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 656-54,
onde Vossa Excelência diz que, para o reconhecimento do abuso do poder, indispensável a comprovação do desvirtuamento da propaganda, com consequente benefício do candidato, aliado à gravidade dos fatos. E, no voto de Vossa Excelência, está lá dito, citando o acordo. Além disso, constam nos autos diversas matérias jornalísticas, noticiando que, durante quase todo o primeiro semestre, não havia definição de quais seriam os postulantes ao cargo do Poder Executivo. Então, vejam, os fatos são de março. Ninguém sabia, não tinha convenção partidária. Ninguém estava homologado como candidato a coisa alguma. De maneira que, senhor presidente, com base nessas considerações e no recurso especial que está submetido à apreciação do egrégio tribunal, o que se espera, já que se pode examinar toda a matéria fático-probatória, é que se dê provimento ao recurso para os seus devidos fins, e agradeço muitíssimo a atenção, senhor presidente e senhores ministros. Agradeço, doutor Caputo Bastos, que terminou exatamente, impressionantemente, terminou no 0000, então merece o bônus da noite pelo término corretíssimo. Nem se fosse combinado, daria certo. Esse é carinho que sempre vocês demonstram. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eminentes pares, eu agradeço a sustentação oral e digo aqui na emenda, o Tribunal ACOR julgou procedentes os pedidos veiculados nas ações de investigação judicial eleitoral consubstanciadas na prática de conduta vedada, disciplinada no artigo 73.4 da Lei 9504, proibição de uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público, e abuso de poder político ante a utilização indevida de ações sociais ofertadas pelo governo estadual em benefício exclusivo de candidatura, em violação à normalidade e legitimidade do pleito. Aqui realmente o serviço social acontecia e a eleição é de 2018 e houve utilização por parte do candidato daquele serviço como que se apropriando da iniciativa daquelas ações de bens e serviços que eram distribuídos à população. Tem bastante material ilustrativo dos fatos no voto que apresenta a Vossas Excelências e que ora resumo. Não há a falar em ofensa ao artigo 489, 5º do Código de Processo Civil, porquanto não se pode negar que houve enfrentamento pelo Tribunal ACOR da matéria suscitada, tendo sobre ela se manifestado de forma fundamentada. 3. Este Tribunal Superior firmou compreensão no sentido da desnecessidade da formação do litisconsórcio entre o autor da imputada conduta e o beneficiário desta, tida por abusiva. Precedente referido no voto. 4. A circunstância de os fatos terem sido praticados antes da existência de candidaturas registradas não inviabiliza por si só o reconhecimento da conduta vedada, nem do abuso. Isso porque as condutas vedadas e o abuso do poder político, objetos de ação de investigação judicial eleitoral, terão termo inicial para o ajuizamento do registro da candidatura, podendo, todavia, levar a exame fatos ocorridos antes mesmo das convenções partidárias. Assim, não cabe confundir o período em que ocorre o ato ilícito com aquele no qual se admite a sua análise. Precedentes. 5. As condutas vedadas contidas no artigo 73 da lei se aperfeiçoam com a mera prática dos atos descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes também são apontados. 6. No caso, são incontroversas a realização de inúmeros programas sociais de natureza assistencialista
e a produção pelo recorrente de matérias publicitárias, vinculando seu nome à promoção de cada uma das ações sociais descritas nos autos, as quais foram publicadas em suas redes sociais. Havia como que uma apropriação da iniciativa, como se fosse de iniciativa daquele candidato, e não algo realizado pelo poder público em benefício da população de forma impessoal. Os vídeos, as imagens e as demais postagens ostensivamente publicadas nas redes sociais do recorrente buscavam vincular sua imagem aos programas sociais executados pelo governo estadual na municipalidade, com vistas a enaltecer a sua figura, de modo a incutir na mente da população local ser ele o grande idealizador e responsável pelos serviços que estavam sendo oferecidos à população pelo poder público, realizando ativamente ações promocionais prévias aos eventos beneficentes, bem como deles participando, inclusive cumprimentando, abraçando e beijando os beneficiários e concedendo entrevistas nas quais transmitia a promessa de que as ações sociais continuariam. Esse cenário revela a conduta voluntária e consciente do ora recorrente em identificar-se de forma pessoal com as ações que foram realizadas por ente federado, circunstância que, comparativamente, caso fossem realizadas pelo governador do Estado, configurariam violação direta à proibição de promoção pessoal contida no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. O fato de as ações sociais terem sido executadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro não afasta a incidência da regra do inciso 4 do artigo 73. Pelo contrário, o dispositivo busca vedar justamente o uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público, conforme precedentes. 9. O arcabouço probatório demonstra que não se tratou de mera menção a ações políticas praticadas no exercício do mandato parlamentar do ora recorrente, as quais nem sequer poderiam configurar uma espécie de prestação de contas à sociedade, dado que, em verdade, os materiais publicitários produzidos pelo recorrente visaram, além da vinculação de sua imagem às ações sociais fornecidas à população carente, a incutir a ideia nos munícipes beneficiários de que era o principal agente realizador dos programas sociais promovidos pelo governo do Estado no município de Magé, no Rio de Janeiro. Esta conduta constitui o próprio núcleo da vedação prevista no dispositivo legal mencionado. 10. Relativamente à sanção pecuniária aplicada no patamar máximo, dadas as reiteradas práticas, observa-se estar dentro dos parâmetros legais e que o ora recorrente se limitou a tecer argumentos genéricos, sem apresentar elementos que pudessem demonstrar a não subsunção das condutas que lhe foram imputadas ao dispositivo legal ou mesmo violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 11. Na linha da jurisprudência da Corte, para a configuração do abuso do poder previsto no artigo 22, caput da Lei Complementar 64, é necessária a demonstração segura da gravidade dos fatos imputados, aspecto qualitativo, e sua repercussão a fim de influenciar o pleito, aspecto quantitativo. Precedente. 12. Especificamente, quanto ao abuso do poder político, previsto no artigo 22, caput da Lei Complementar, esta Corte Superior entende que só pode ser praticado por quem detém a condição de agente público e se vale de sua condição funcional para desequilibrar o prédio eleitoral. Quanto ao aspecto qualitativo, verifica-se a sistemática identificação do recorrente nas ações sociais a evidenciar a instrumentalização dos serviços públicos ofertados pela administração em benefício exclusivo do deputado estadual candidato à reeleição. 14. A técnica publicitária adotada nos materiais que formam o acervo probatório dos autos, divulgados nas redes sociais, profissionalmente produzidos,
demonstra a clara intenção de fazer do hora recorrente o protagonista principal das ações sociais, atribuindo papel secundário ao governo do Estado na realização dos programas sociais de distribuição gratuita de bens e serviços, de modo a se autopromover politicamente na localidade, normalmente porque os vídeos continham diversas entrevistas com os munícipes levados a efeito por jornalista contratado pelo recorrente, os quais teciam elogios e agradecimentos expressamente direcionados ao recorrente, quadro a revelar a exploração do assistencialismo. 15. Reveste-se de qualidade suficiente a influenciar no resultado do prévio eleitoral a utilização de programas sociais com forte apelo eleitoral, em evidente desvio de finalidade, com o objetivo de alavancar a campanha eleitoral, uma vez que o enaltecimento da figura do recorrente, de maneira a incutir na cabeça do eleitor de ser o recorrente o grande idealizador dos serviços públicos ofertados em várias ocasiões, além de antirrepublicano, utilização de serviços constitucionalmente gratuitos, consubstancia descumprimento do dever impostergável de prestar de forma adequada e eficiente os serviços públicos à população em geral. Não obstante, a aptidão da potencialidade lesiva para alterar o resultado da eleição, não mais ser tida por elementar a configuração da prática abusiva, tal circunstância prossegue sendo ponderável pelo órgão julgador para ressaltar o desvalor da conduta. 17. No caso, o recorrente foi eleito deputado estadual com um total de 33.597 votos, sendo que destes 24.860 foram obtidos só na localidade em que ocorreram as ações, circunstância que evidencia o impacto causado pela utilização indevida das ações sociais na normalidade e legitimidade do pleito, indicando quebra de isonomia entre os concorrentes que disputavam o mesmo cargo. 18. É inequívoca a existência da prática abusiva engendrada pelo investigado, de modo a influenciar diretamente no resultado das eleições em nítida violação à normalidade e legitimidade do pleito. Os recursos são, então, desprovidos, senhor presidente. Agradeço ao eminente ministro relator. Desprovido os recursos. Há alguma divergência? Então proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as questões preliminares e, no mérito, negou o provimento aos recursos ordinários, confirmando o acórdão regional e julgando procedentes, o acórdão regional que julgou procedentes os pedidos veiculados nas ações de investigação judicial eleitoral nos termos do voto do relator. Também para julgamento conjunto de relatoria do ministro Sérgio Banhos, chamo os recursos especiais 0600-979-85, de Currais Novos, Rio Grande do Norte, e 0600-986-77, também de Currais Novos, do Rio Grande do Norte. Haverá sustentação oral, presentes já na bancada, o doutor, já no púlpito, o doutor Sanderson Bienio da Silva Mafra, que falará pelo recorrente Partido dos Trabalhadores Municipal. Eu consulto o eminente advogado se dispensa a leitura do relatório. Sim, excelência. Então a palavra está com Vossa Senhoria pelo tempo regimental de 10 minutos. Muito obrigado. Senhor presidente, ilustre relator, demais ministros julgadores, procurador, eminente procurador, professor Paulo Gonet. Excelência, esse caso é mais um caso daqueles já conhecidos por esta corte, em que se discute fraude à cota de gênero. Nesse caso, excelências, de início é importante fazer um parênteses. A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, ela, de certo modo, ainda não se adequou em relação a esse tema, à jurisprudência
já fixada e bem delineada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E nesse caso, Excelências, a sentença de primeiro grau foi no sentido de reconhecer a fraude à cota de gênero, e essa sentença restou reformada posteriormente pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte por apertada maioria de 4 votos a 3, reconhecendo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte que teria ocorrido em relação à candidata a qual se imputa fraude, que teria ocorrido desistência tácita. Mas de forma muito breve, Excelências, irei destacar alguns pontos em que me parece, ministra Carmen, que o caso bem se amolda àquelas balizas já fixadas pelo tribunal para o reconhecimento de fraude à cota de gênero. Então, esse é um caso em que nós temos uma candidata com votação zerada, e um dado muito relevante nesse caso, Excelência, é que não se mostra possível o reconhecimento da desistência tácita, uma vez que a candidata, em momento algum, praticou qualquer ato de campanha. Então, não se pode desistir, ainda que tacitamente, daquilo que nunca foi iniciado. Então, se a candidata nunca praticou um ato de campanha, a candidata sequer abriu a sua conta bancária de campanha. E um dado extremamente relevante é que ela reside a cerca de 200 quilômetros do município no qual ela foi candidata. Foi candidata a vereadora no município de Currais Novos, enquanto reside e trabalha, e esses fatos eu estou reportando da tribuna, em que pese estarmos em recurso especial, uma vez que são incontroversos e postos no acórdão regional. Então, além dessa questão, ela reside e trabalha a 200 quilômetros do município, não participou sequer da convenção eleitoral, participou de forma remota, mesmo sendo plenamente possível a participação de forma remota, todos os demais candidatos participaram de modo presencial. E a partir daí, a própria candidata reconhece em instrução que não realizou qualquer ato de campanha, que não sequer postagens em redes sociais, divulgação do seu número de campanha para amigos, e, segundo ela, não sequer abriu a conta, uma vez que isso supostamente daria muito trabalho. Para arrematar tudo isso, Excelências, a candidata ela é parente, cunhada do único candidato eleito pelo Partido Democratas no município de Currais Novos. Então, me parece que todos esses, quando se analisa esses elementos conjuntamente, na linha, inclusive, bem exposta pelo professor Paulo Gonet em seu parecer, que recomenda o provimento dos recursos, me parece que é o caso de fraude, eu diria, chapada, a ser reconhecida por esta Corte. Então, por essas razões é que se pleiteia o provimento dos recursos para, reconhecendo a fraude, anular os votos obtidos pelo Partido Democratas nas eleições de 2020 no município de Currais Novos. Obrigado, Excelência. Agradeço ao doutor Sanderson Biene da Silva Mafra e passo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, senhora ministra, senhores ministros, nobre representante do Parquê Eleitoral, ilustre advogado, doutor Sanderson Mafra, alunos do curso de Direito do Centro Universidade Católica de Santa Catarina, senhores servidores, boa noite. Senhor presidente, eu registro inicialmente que houve um pedido de adiamento da sessão formulado pelo advogado, na verdade formulado pelo agravado, mas que eu estou indeferindo porque Sua Excelência o que coloca, Sua Senhoria coloca que teria um outro julgamento no Rio Grande do Norte, e por isso estaria impossibilitado de fazer a sustentação oral. Pois bem, eu indico duas razões para indeferir. A primeira é que há outros advogados inscritos nos autos, e a segunda é que não foi demonstrado o horário dessa audiência ou desse julgamento lá no Rio Grande do Norte, e entendo que hoje, com a tecnologia e o regime híbrido, seria possível se fazer remotamente. Então, por essas razões, eu estou negando o adiamento da sessão, do processo. Senhor presidente, agora partindo direto já ao presente feito, eu digo que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte deu provimento ao recurso eleitoral a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de investigação judicial eleitoral. Eu vou começar julgando a AIGE, porque a AIGE é mais completa, porque tem a questão da inelegibilidade.
ajuizada em desfavor dos candidatos ao cargo de vereador registrados pelo Partido Democratas nas eleições de 2020, com fundamento em suposta fraude à cota de gênero. Eu explico aqui que nós estamos julgando conjuntamente uma AIME e uma AIGE, e eu vou fazer esse voto da AIGE, que compreende o mesmo voto da AIME, com a única diferença de que nesse aqui se trata da inelegibilidade. Eu registro que, no caso, é de todo possível a revaloração dos fatos e das provas explicitamente reconhecidos no acórdão recorrido, a fim de concluir pela comprovação de fraude na cota de gênero. Isto porque a desistência tácita da candidatura não deve ser apenas alegada, mas demonstrada nos autos por meio de consistentes argumentos, acompanhados de documentos que corroborem a assertiva, tudo em harmonia com as circunstâncias fáticas dos autos, sob pena de tornar inócua a norma que trata do percentual mínimo de gênero para candidaturas. No caso, as justificativas apresentadas pela